branca é o símbolo da paz, da espiritualidade, da inocência, da limpeza e da pureza. Ela também é chamada de cor da luz, porque reflete todas as cores do espectro luminoso. Ela reflete todos os raios luminosos, proporcionando uma clareza total. Mas usar roupas brancas nem sempre é uma tarefa fácil. Ao andar pelas ruas, um tecido pode ser grandemente danificado pela sujeira do dia a dia e qualquer toque, por mais simples que seja, pode trazer grande dano ao tecido, acabando com a sua pureza e limpeza. A vida espiritual não é diferente e para um jovem, as sujeiras do mundo estão ainda mais disponíveis, fazendo com que ele seja ainda mais susceptível. Qualquer simples toque em coisas erradas ou impuras podem nos trazer danos profundos e até mesmo irreversíveis. Mas como pode um jovem cristão manter-se limpo em meio a tanta má influência e sujeira? A palavra de Deus nos deixa um precioso conselho em Eclesiastes 11:9 para essa etapa da vida e diz: jovem, aproveite ao máximo a sua juventude, desfrute toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração e se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá de dar contas a Deus por tudo. Como viver a vida, desfrutar da juventude, como correr atrás dos seus sonhos e manter-se limpo e puro aos olhos de Deus. Esse é o tema do programa Vida Viva que começa agora. O Vida Viva está no ar e eu estou muito feliz e muito grata a Deus por estar com você mais uma semana. Como é que foi sua semana? Muitos desafios, muitas dificuldades ou foi tudo bem? Conta pra nós, escreve suas dificuldades, suas dúvidas, suas sugestões, acessa lá a nossa página no Facebook e converse com a gente, porque a gente quer ouvir você. Também quero te convidar a entrar no nosso canal do YouTube e acessar tanto esse programa de hoje como os programas anteriores. Indique para alguém que você acha que pode ser beneficiado sobre as coisas que a gente sempre fala aqui. Você viu a gente falando na abertura sobre os desafios e as dificuldades de ser ou se tornar ou se manter um jovem cristão nos dias de hoje. Você acha que é possível, na verdade, manter-se um cristão jovem fiel com tantas dificuldades, tantos desafios que a gente tem no nosso dia a dia? O que você acha sobre isso? Fica com a gente. E você, que às vezes não é tão jovem assim, também vai se beneficiar com o que a gente vai falar, porque como é que você pode se manter puro nos dias de hoje? Isso também é para você. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o pastor Gustavo Delgado. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Mari. Prazer enorme estar aqui com você. Uma grande honra. Eu tenho acompanhado o programa de vez em quando em casa, antes de ir para a igreja. Geralmente a gente deixa a TV ligada no Novo Tempo, então eu já vi alguns programas. Então, por isso, eu sei que é um bom programa, bons assuntos interessantes. E por isso, para mim, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Para nós também é um prazer, viu? Para você que está nos assistindo, o pastor Gustavo Delgado é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é um dos responsáveis, junto com o pastor Adriano Luz, por cuidar dos jovens que moram na região do ABCD e Litoral Sul. Maravilha, pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo aí dessa região, mas também das outras regiões. Que Deus abençoe você, que Deus cuide de você e que esse programa seja um programa especial para que te traga respostas, talvez para perguntas que você tenha e que você chegue à conclusão de que é possível ser um jovem fiel e feliz sendo cristão. Já quero te perguntar justamente isso. Na sua opinião, então, é possível? Com certeza. Eu acho que assim, a gente pode até aproveitar exemplos práticos, né? De que é possível ser um jovem cristão por eu e você, por exemplo. Porque você é um e eu sou jovem, outra. Você é jovem e eu tava... Nem tanto, né? Não, com certeza. Aqui na nossa região, por exemplo, o ABCD e Litoral Sul, nós temos cerca de 6.600 jovens adventistas, quase 7.000 jovens. Isso falando só de cristãos adventistas, sendo que nós temos cristãos de diversas outras denominações. Claro, que nos assistem e são sempre muito bem-vindos, isso, né? Então, assim, todas essas pessoas, inclusive os jovens que estão nos assistindo agora, prova-se que é possível ser um jovem cristão, justamente pela quantidade de cristãos que nós temos. Mas, além disso, eu acho que mais importante do que ser possível ser um jovem cristão, eu acho importante a gente citar que é possível ser um jovem cristão feliz. Às vezes as pessoas acham que ser um jovem cristão, existem muitas limitações, você não pode fazer muitas coisas. É a vida do não, né? Não pode, não devo, não... E, na verdade, não é bem assim.
o aproximar-se de Cristo é liberdade, né? Exatamente. Geralmente quem pensa que a religião tem a ver com o não, é geralmente quem não conhece a religião, não conhece o cristianismo. Mas quem vive o cristianismo percebe que é possível ter essa vida liberta, feliz, agradável, gostosa e com isso junto traz a felicidade também. Você fica às vezes curioso, porque ele falou assim, quem pensa assim é porque não conhece. Eu quero te convidar então a conhecer como que funciona uma igreja, o que a gente faz, como é o movimento, como é a sala dos jovens, como que é que os jovens se reúnem, né? Eu quero convidar você que é da região do ABC, esse programa é gravado na igreja de São Caetano do Sul, você pode vir aqui nos conhecer, mas você que está no Brasil e em vários outros países, todo mundo você tem uma igreja adventista perto de você. E aí, como é que você faz para saber? Porque você não sabe qual igreja é pertinho da sua casa. Você pode entrar no site que está aparecendo aqui no seu vídeo, Encontre uma Igreja. Digita lá o seu endereço, o seu CEP e você vai encontrar um endereço de uma igreja que seja semelhante a essa e pertinho de você. Voltando então, eu queria que você mencionasse, pastor, quais são os desafios que o jovem nos dias de hoje enfrenta para manter-se puro. A questão das influências, né? Eu acho que existem muitas influências de diversas maneiras diferentes, né? Seja no trabalho, seja na faculdade, seja mesmo na família, no convívio social, na cidade, qualquer coisa que o jovem se envolva, existem influências, tanto positivas quanto negativas. Eu acho que a grande questão é justamente essa questão da influência, que acaba trazendo curiosidade para o jovem e às vezes tentando mostrar para ele um caminho que finge ser um caminho feliz, um caminho alegre, mas às vezes é um caminho enganador, assim como Satanás enganou Eva lá no Jardim do Éden, né? Muita gente que está nos assistindo agora é um jovem que pode ser um jovem, alguém de mais idade que foi criado, um jovem de qualquer idade, vamos dizer assim, mas que foi criado nos princípios cristãos, que aprendeu aquilo que o pai e a mãe ensinaram, levavam para a igreja, para a escolinha sabatina ou dominical. E quando chega na juventude, ele mesmo conhecendo e tendo convicção de que isso é o melhor, ele abandona os princípios. Por que isso acontece? Esse tipo de coisa não é uma coisa muito estranha de se acontecer. É normal, às vezes, que os jovens, quando chegam... Isso. Quando chega nessa idade, é uma idade de perguntas, né? Eu passei por isso também. Sou jovem agora, fui um pouco mais jovem no passado e passei justamente por esse momento onde a gente começa a fazer alguns questionamentos, né? E junto com esses questionamentos vem também a curiosidade, né? Sempre ouvi dizer que isso aqui não deve, isso aqui não é bom pra mim, isso aqui não é a vontade de Deus na minha vida, mas será que é tão ruim quanto dizem? Será que, de repente, é muito prejudicial pra mim, sim? Então, a gente acaba percebendo que isso acaba acontecendo com uma certa frequência, justamente por conta dessa questão das influências que eu já citei, da curiosidade, né? Mesmo a pessoa tendo, de repente, vivido uma vida dentro de casa, dentro dos princípios, porque, às vezes, mesmo conhecendo os princípios, conhecendo aquilo que Deus quer para nós, isso não tira dentro de nós a nossa vontade, né? Nosso desejo. E às vezes a gente acaba sucumbindo ao desejo em vez de fazer a vontade de Deus. Isso pode acontecer em qualquer idade, com qualquer pessoa. Sabe uma coisa que aconteceu, pelo menos comigo, quando eu era mais jovem? Chegou um momento, eu fui educada desde bem pequena nos princípios cristãos. Eu ficava me perguntando, num determinado momento da minha vida, se eu fazia o que eu fazia porque era minha vontade ou porque eu seguia porque minha mãe me trazia. E às vezes isso pode estar acontecendo com você que nos assiste, né? Será que eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu estudo a lição? A gente tem, muitas vezes, a gente estuda todos os sábados na igreja uma coisa que chama lição da escola sabatina. Para você que é de outras denominações, também deve ter algum tipo de estudo. E aí eu pensava, eu faço isso tudo por quê? E aí pode ser um dos desencadeadores dessa mudança, né? E às vezes a gente também pensa que amanhã eu volto. Se qualquer coisa eu me decepcionar, amanhã eu volto, né? Pois é. Eu acho assim que isso também acaba acontecendo. E em alguns casos, eu vejo até de uma maneira benéfica. Não é benéfico que ele vai experimentar, não é benéfico que ele vá sair da igreja ou coisas dessa natureza, independente da religião que ele frequente, mas assim, quando é bom que ele passe por esse momento de perguntas, porque é justamente nesse momento de perguntas que a conversão ela vai ser feita de fato no coração. Se você de repente vai seguindo assim a marola, vai levando a vida, né? E aí você vai de repente apenas seguindo um fluxo que a vida está te conduzindo. Mas quando você de repente começa a fazer essas questões, você começa também a aprofundar a sua fé.
A partir do momento que você tem disponibilidade de correr atrás das respostas que você procura. E aí deixa de ser um relacionamento que é baseado só no que a sua mãe, no seu pai, ou algum superior, ou algum tutor seu, e passa a ser um relacionamento pessoal seu com Deus, né? Perfeitamente, a sua decisão. perfeitamente. E isso é extremamente importante, por quê? Porque a fé agora não é mais uma fé dos outros, né? É uma fé que você passou a ter. Todas as pessoas, independente de quem elas sejam, elas passam por um momento de conversão na sua vida. Às vezes a pessoa não era uma pessoa cristã ativa, e ela começa a estudar a Bíblia e ela tem um momento de conversão. Algumas pessoas têm algumas histórias assim muito miraculosas, bonitas, né? Se envolveram com muitas coisas e acabaram voltando para a igreja ou indo para a igreja com uma certa transformação. Mas mesmo essas pessoas que não têm, de repente, essa história assim mirabolante ou bonita, diferente, todas as pessoas passam por um momento de conversão. E às vezes é justamente nesse momento. É isso mesmo. Existe alguma diferença entre ser jovem em 2016 e as gerações anteriores? Olha, eu vou dizer que sim, mas vou dizer que não. Tá. Eu vou começar primeiro pelo não. Por que eu acho que não existe diferença? Não existe diferença por quê? Satanás, ele conhece cada um de nós. Ele sabe qual que é a nossa dificuldade, ele sabe que aquilo que é uma tentação para você não é tentação para mim. Então ele não vai tentar você com a minha tentação. Ele vai tentar você com aquilo que é difícil para você e vai tentar a mim com aquilo que é difícil para mim, não é? Então, quando você pega isso da Bíblia, por exemplo, vê a história, Satanás sempre tentou o povo de Deus. E durante toda a história da Bíblia, a gente percebe que muitas pessoas acabaram sucumbindo, depois voltando, tendo esses momentos de tentação. E as histórias da Bíblia servem justamente para mostrar para nós o que nós devemos fazer e como nós podemos fugir daquilo que foi um erro para pessoas no passado. Então, de uma certa forma, eu posso dizer que igual. É praticamente igual. Por quê? Porque hoje não existia tentação de internet, por exemplo, há 50 anos atrás. Essa é uma tentação que existe hoje. Mas Satanás não deixava de usar aquilo que era tentação para as pessoas naquela época. No contexto atual. Então, assim que eu respondo que não é diferente, é a mesma coisa, né? Porém, existe uma certa diferença também, assim, por isso que eu digo que sim, porque hoje existem outras possibilidades que não existiam antigamente. E posso até dizer que talvez existam mais possibilidades do que existiam antigamente. Eu costumo dizer que hoje em dia o pecado pode estar na palma da nossa mão. Todo mundo tem um celular, todo mundo está com o celular no bolso, no celular em algum lugar, tá andando com o celular por aí, e em algum momento você pode, de repente, trazer a tentação para a sua vida através daquele aparelho que serve para várias coisas, mas também pode servir para uma coisa, para Satanás tentar a nossa vida. Então hoje em dia existem muitas possibilidades que não existiam antigamente. E neste ponto, aí sim eu posso dizer que é diferente. Porque antes, quando não existia internet, por exemplo, o pecado de adultério, você tinha que se dirigir a algum lugar que alguém podia te ver. Hoje não, você vai lá escondidinho no seu quarto, mexe no celular e a pornografia está ali. Então, de uma certa forma, é mais fácil, né? É mais acessível, né? Não só nessa área, como em muitas outras também, a gente percebe que o mundo hoje em dia ele está mais imoral do que era antigamente. Quando você pega, por exemplo, há 50 anos passados, a gente percebe que na legislação brasileira era proibido, por exemplo, se separar. O adultério ele era visto como um crime, não é verdade? E hoje em dia ele se tornou uma coisa mais normal. Então a gente percebe que o mundo hoje em dia, não especificamente nesse caso, foi apenas um exemplo que eu dei, mas em muitos outros casos, ele se torna mais imoral, mais complacente, mais aberto. Cada um pode ser feliz da maneira como achar melhor, cada um pode buscar a felicidade à sua maneira, o prazer à sua maneira. E como ele está mais aberto, menos preconceituoso e mais complacente, consequentemente fica mais fácil também e mais acessível o pecado para o jovem. É verdade. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que de repente tem um pai nos assistindo, uma mãe que está preocupado com o seu jovem lá dentro da sua casa, que está fazendo todos aqueles questionamentos que a gente conversou há alguns minutinhos. De que forma a família pode influenciar nessa questão de manter ou não, ou de afastar o jovem? Como é que ele pode agir nessas situações? Você falou justamente aquilo que eu já estava pensando na hora que você estava formulando a pergunta. Às vezes, alguns pais, eles querem, assim, proteger os filhos, e a maneira deles protegerem os filhos é sendo de uma maneira repressora. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E aí não permite que o discernimento do filho, ele seja desenvolvido, porque o pai sempre esteve dizendo não para ele. Então, no momento em que ele tiver que dizer não, às vezes, de repente, ele não aprendeu aquilo, não teve essa força, não teve essa oportunidade. Então, eu acho que, assim, uma maneira repressora, ela não é a melhor maneira. Eu acho que, assim, a liberdade ela é uma coisa muito boa, mesmo dentro da educação. O meu pai e minha mãe me educaram dessa maneira. Fui educado desde criança, sempre frequentei a igreja, sempre fui cristão. E meus pais, eles sempre ensinaram aquilo que era correto, mas eles nunca
deixaram que eu pudesse tomar as minhas decisões. Eu fui criado com uma certa liberdade e isso não foi um problema para minha vida. Então acho que a liberdade, até certo ponto, com sabedoria, é uma maneira correta de se educar os filhos. Ele precisa ser educado aprendendo a tomar decisões, na verdade. Mas acima de tudo, vou falar para os pais especificamente que estão nos assistindo, a melhor maneira é através da oração. Ninguém sabe perfeitamente qual é a melhor maneira de educar o seu filho. Você pode ler um livro, você pode fazer pesquisas, mas cada filho é um filho, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então não existe uma regra, um trilho do bezerro qual você pode seguir. Existe mais ou menos a ideia geral, mas cada filho é um filho. E é por isso que nós precisamos da sabedoria de Deus. Então nós temos que pedir a sabedoria de Deus através da oração, para que nós saibamos conduzir os nossos filhos, mas acima de tudo, se de repente você tem um filho que está longe da igreja, que você se entristece, muitas mães vêm conversar comigo sobre esse assunto, assim como muitas mães também conversaram comigo, dizendo o quanto que a oração delas foi primordial para que o filho voltasse. Então, ore pelo seu filho, se ajoelhe todas as noites e pode ter certeza que, apesar de não parecer, Deus ele está conduzindo o seu filho, ele está ouvindo a sua oração e, num determinado momento, de repente, ele vai ser tocado. Deus tem prazer em ouvir a oração dos pais, né? Com certeza. Talvez a oração mais poderosa, eu poderia dizer, que é a oração de um pai e de uma mãe por um filho. Você acha que é possível para um jovem cristão manter amizades e relacionamentos? Nesse momento não estou falando de relacionamento amoroso, não. Estou falando de amizade. Com pessoas que têm princípios diferentes. Olha, é uma pergunta polêmica, não é? Talvez assim para pessoas mais assim conservadoras, até se assustem com o que eu vou dizer agora, mas é a maneira como eu tenho vivido minha vida, a maneira como eu tenho percebido que muitos jovens têm feito isso. Eu acho que é possível sim. Eu acho que o fato de você ser cristão, você não deve excluir as suas amizades, não é verdade? Você deve, com certeza, ter um relacionamento com essas pessoas, assim como você tem um relacionamento com as pessoas da igreja também. E às vezes se você tiver um discernimento bom, tiver uma fé boa, você pode ser usado também para poder fazer com que essas pessoas sejam alcançadas. Então, quando a gente pega e percebe, a gente faz pesquisas e tal, a gente percebe que a maioria das pessoas que se tornaram cristãs, elas vieram trazidas para a igreja por amigos ou por familiares. Dificilmente uma pessoa vem porque veio, apesar de que isso acontece também, né? Muitas pessoas vêm para a igreja por conta da TV Novo Tempo. Sim. Assistem, aprendem e tal. Não, eu quero ir para a igreja. Mas a maioria das pessoas vem por conta de uma amizade, de um amigo. Ou seja, uma pessoa que ela é cristã, ela pode sim ter amigos que não são cristãos. Não deve excluir essas pessoas. Eu tenho amigos que não são assim, cristãos, o que eu quero dizer, todos somos cristãos porque todos acreditamos em Cristo. Mas eu cristão no sentido prático, eu tenho amigos que não são. Mas eles são meus amigos, mas é muito importante o seguinte detalhe. Como estar no mundo, mas não ser do mundo. Essa é uma questão muito importante. Diz pra nós. Você pode ter essas amizades, você pode ter amigos que não são... Você não precisa ser uma pessoa excluída. Afinal de contas, quando você for para uma faculdade, um trabalho, nem todo mundo lá vai ter sua fé. Então você pode ter essas amizades, mas é importante que você tenha fé, discernimento, certeza daquilo que você acredita, para que você possa influenciar e não ser influenciado. Né? Existe essa expressão que a gente usa, né? Estar no mundo e não ser do mundo. Estar no mundo significa viver a vida que o mundo ele proporciona para nós no seguinte sentido: a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter amizades, a gente frequenta a casa dos amigos, a gente faz muitas coisas, mas a gente não pode permitir que as atividades que o mundo oferece para nós sejam atividades que vão contra os nossos princípios. Então, a minha amizade, ela tem um limite. Qual é o limite da minha amizade? Até onde os princípios de Deus eles chegam. E apenas para terminar esse detalhe, uma experiência que eu tenho, eu na época da faculdade, na época também do ensino médio, tinha muitos amigos que às vezes tinham princípios diferentes, né? E eu achava muito legal que às vezes a gente decidia sair juntos, né? Vamos para tal lugar, vamos comer, vamos fazer alguma coisa. E muitas vezes eles chegavam e falavam assim: não vamos em tal lugar porque o Gustavo não vai. Olha só. Não vamos fazer tal coisa, às vezes a gente ir no shopping, alguma coisa. Não vamos fazer isso porque o Gustavo não vai. Eu sei que de vez em quando até empatava um pouco aquilo que eles... Mas eles, pelo contrário, às vezes eu me sentia mais constrangido por estarem empatando aquilo que eles queriam fazer do que eles se sentindo incomodados pela minha presença de não poder fazer aquilo. Eles se adaptavam à minha realidade e quando eles saíam sem a minha presença, eles faziam aquilo que achava interessante. Então eu acho que é possível ter essa amizade, é possível estar no mundo, viver a vida do mundo, né? Sem ultrapassar os limites do pensamento cristão. Esse é o cristianismo que o nosso mestre nos ensinou. Ele se misturava, na verdade, no meio das pessoas, mas com a intenção de influenciar, né?
Você tirou as palavras da minha boca. Eu usava justamente essa expressão. Jesus se misturava com as pessoas. Ele andava com as pessoas de tal forma que muitos fariseus da época, né, pessoas que prezavam muito pela purificação cerimonial, eles falavam assim, olha, Jesus está andando com publicanos, Jesus está andando com pecadores, com prostitutas, com diversos tipos de pessoas naquela época. Mas Jesus ele andava com essas pessoas e ele ensinava essas pessoas, mas não era influenciado por essas pessoas. Pelo contrário, ele era o ponto transformador da vida dessas pessoas. Então, se Jesus pôde viver essa vida, por que não podemos nós também? O jovem cristão, ele tem que se parecer externamente com ou não, ele tem que ser diferente dos demais jovens. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, é muito importante que a gente entenda que o jovem cristão ele não é de outro planeta. Não é verdade? Então ele é do mesmo planeta que nós estamos aqui vivendo. Então ele pode viver uma vida parecida com a vida das outras pessoas, a tal ponto em que isso, na maneira de se vestir, na maneira de falar ou coisas dessa natureza, não ultrapassem os limites dos princípios cristãos. Então um jovem adventista pode, ou um jovem cristão de qualquer outra religião, ele pode de repente comprar uma roupa parecida com a roupa do outro colega lá, por exemplo, sem nenhuma dificuldade. A medida é não ferir os princípios. Limites. Eu gostaria que você dissesse agora para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente algum jovem que assistiu a gente e gostaria de vir conhecer a igreja, frequentar a igreja, o que você acha que pode ter de positivo para um jovem que queira frequentar a igreja? Pode falar para quem está nos assistindo. Olha, eu posso dizer para você que é possível, como eu disse no início, ser um cristão e ser feliz. E digo para você ainda mais, que eu acho que é mais fácil ser feliz sendo cristão do que não sendo. Muitas pessoas tentam procurar a felicidade em outros meios, mas as pessoas acabam vivendo uma vida meio perdida, meio numa busca da qual ela não pode achar de fato aquilo que ela está procurando. Mas eu conheço muitos jovens, sou um jovem cristão e sei o quanto é possível ser feliz e ser alegre dentro disso. E é possível também ter muitas amizades que me ajudam a crescer e, consequentemente, me ajudam a ser feliz também. Portanto, se você está procurando alguma igreja, ouviu alguma coisa e de repente tocou o seu coração, permita que Deus ele trabalhe contigo através do Santo Espírito para que você possa sentir essa necessidade, essa vontade de estar neste meio de princípios dos quais vão alegrar a Deus e não apenas o mundo. Eu posso dizer para você, não vender a nossa salvação por preços baixos vale muito a pena. Então compensa ser um jovem cristão nos dias de hoje? Sem dúvida nenhuma, não estou arrependido. Muito obrigada pela sua presença, a gente quer contar com a sua companhia mais vezes aqui no Vida Viva, Vai viu, ser um pastor? grande prazer. E agora eu quero falar com você que nos assistiu até o final. Compensa seguir a Jesus em qualquer idade que você tiver, seja você um jovem de 15, 20, 50 ou 80 anos, que você possa tomar essa decisão hoje na sua vida. Agora eu deixo você na companhia do pastor João Cláudio Chaguri. Até a semana que vem. Que alegria estar com você mais uma vez no programa Vida Viva, um programa que tem sido uma bênção na sua vida e que tem trazido mensagens importantes para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento. Isso é grandioso para o nosso aprendizado. Nós agradecemos à doutora Mariana, ao pastor Gustavo, pelas informações que eles nos passaram a respeito de como nos mantermos fiéis nos caminhos que nós percorremos ao redor deste mundo, na universidade, na vida social e também na nossa vida eclesiástica, na nossa vida na igreja de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos traz a respeito deste grande assunto? O que a Bíblia nos traz que nos dá uma informação de grande importância para o nosso crescimento? Como nos mantermos fiéis a Deus em um mundo completamente relativista, em um mundo complicado? As pesquisas dizem que 50% dos jovens em lares cristãos nos Estados Unidos, quando entram na universidade, eles deixam os caminhos de Deus. E por que isso acontece? Porque eles recebem uma carga de informações que, de certa forma, destrói aquilo que foi construído através da religião e da vida espiritual. E com isso se dá uma dicotomia, ou seja, uma separação entre o conhecer e a fé e o mundo e o crer. Com isso, a vida se torna relativista. O ser humano, ele entra neste âmbito do relativismo. Mas a Bíblia nos ensina que o relativismo é errado, não é certo. Porque o relativismo ensina que não há certo e não há errado. Mas na palavra de Deus nos dá informações importantes do que é certo e daquilo que é errado.
Mas hoje desejo trazer boas informações a você de como você conseguirá se manter fiel a Deus nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos complicados do ser que você tem percorrido pelos caminhos na sua universidade, pelos caminhos na sua vida social. Como isso? Então nós vamos abrir a palavra de Deus neste momento em Efésios, capítulo 6, o verso 18. E veja o que diz a palavra do Senhor. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, diz as Santas Escrituras. A palavra de Deus está nos ensinando que uma forma de nós permanecermos fiéis a Deus nos momentos onde nós nos encontramos fora da religião é através da oração. Você precisa ser um jovem de oração. Você precisa ser um rapaz de oração, uma moça de oração, ter comunhão com Deus. E o que é ter comunhão com Deus? É comungar com Ele. Você precisa conhecer Deus em sua profundidade, conhecer Deus em sua essência. Conhecer Deus em sua essência é muito mais do que uma experiência religiosa. Conhecer Deus em sua essência é muito mais do que uma experiência com a igreja. Conhecer Deus em sua essência é você ter amizade com Ele, comungar com Deus, saber quem é Deus na sua vida. Só uma pessoa de oração, de comunhão com Deus, conseguirá se preservar na sua fidelidade ao Senhor. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que existe outra forma também de nós permanecermos fiéis ao Senhor. E isto está lá em Salmos 119, o verso 11 e o verso 34 e 35. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O verso 34 e o verso 35 nos diz: dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. O que o salmista está nos dizendo aqui? Uma outra forma de nós permanecermos fiéis a Deus é através do estudo da palavra, é através do estudo das Santas Escrituras. Você dedicar tempo ao estudar a palavra de Deus, você colocar a sua vida na palavra de Deus. É de grande importância que você tenha conhecimento acadêmico, é de grande importância que você tenha requisitos acadêmicos e que cumpram com estes requisitos acadêmicos, mas não deixe de dedicar a sua vida ao Senhor através do estudo da palavra de Deus. Se você estudar as Santas Escrituras, colocar a sua vida na palavra de Deus, você será um jovem fiel ao Senhor, dedicado nos caminhos de Deus. Faça isso, meu querido, minha querida, e você terá paz na sua vida e sucesso e será efetivo em seu ser. Um grande abraço e até a próxima.